Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Porque vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Aqui não é inscrito no meu canal, já se inscreve, ativar o sininho de notificação para você receber mais vídeos que eu faço todos os dias. E também não deixa de deixar um likezinho maroto para deixar meu canal crescer. Vamos pessoal, vamos ler mais uma saga desse livro, A Esperança Além da Crise. Vamos ler mais uma parte que eu acabei. Um poderoso equipamento de proteção. Vamos ler aqui mais um para vocês. Plano revelado. O principal propósito da Bíblia é revelar o plano eterno de salvação. A Bíblia contém história, mas não é. Em primeiro lugar, um livro de história aborda as ciências, mas não é um livro didático de ciências. Apresenta vislumbrante da mente humana, mas não é tratado de psicologia. Embora a palavra de Deus esbarra em diversas disciplinas, ela é, primariamente, a revelação da vontade de Deus. As Escrituras expressam as verdades eternas para a humanidade. A Bíblia responde em 3 grandes perguntas da vida. Por que estou aqui? De onde vim? O que o futuro me reserva? Seu texto confere esperança e coragem para cada um de nós. O tema central da Bíblia é Jesus. Os profetas do Antigo Testamento falaram sobre ele. Cada livro da Bíblia é uma revelação de seu amor. Ao falar dos fariseus, Jesus declarou: os examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, que são elas mesmas que testificam de mim. Está escrito em João capítulo 5, versículo 39, que diz o texto, para vocês que eu falei: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. O Antigo Testamento fala do Cristo que virá. O Novo Testamento revela o Cristo que já veio. Toda a Bíblia é testemunha de Jesus. Nas Escrituras, Jesus é o Cordeiro que foi morto, o sacerdote vivo, o Rei vindouro. É Ele que nos justifica e certifica um dia nos glorificará. Jesus é o nosso Salvador e Senhor perdoador, misericordioso e compassivo, transformador da vida. Jesus é um grande realizador de milagres. Ele transforma a vida. Cristo afirmou em João capítulo 6, versículo 63, como diz o texto. Vou ler para vocês. 63 está escrito aqui: o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita as palavras que sua voz disse, são o Espírito e a vida. Vamos ler diferente agora. As palavras que eu lhe ter falado são o Espírito e são a vida. O Espírito Santo usa princípios da palavra de Deus para impressionar as mentes receptivas com eles, fazendo-nos novas criaturas. Cristo está no centro de todos os ensinos bíblicos. É porque o que o apóstolo Paulo afirma que com tanta clareza está dito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, como diz esse texto: assim que se alguém está com Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e fez tudo que se fez novo. Como diz o texto, falei para vocês, diferente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é a nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A Bíblia não é um mero manual sobre como construir a vida cristã. Pense em alguns símbolos da palavra que incluem luz, fogo, martelo, semente e pão. Essas imagens têm um elemento em comum. Revelam que o poder da palavra de Deus para transformar nossa vida. A palavra de Deus é como uma luz que nos guia pelos vales escuros de nossa vida. É como o fogo que queima dentro da alma. É como o martelo que quebra o nosso coração duro
é como uma semente que cresce em silêncio até produzir o fruto do Espírito em nossa vida. É como o pão que alimenta a nossa fome espiritual. Em símbolos, o salmista Davi declara em Salmo capítulo 119, versículo 105. Capítulo 119, versículo 105, como diz o texto: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora vamos ler diferente. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é a luz para os meus caminhos. Ele também acrescenta a revelação das tuas palavras. Também está escrito no versículo 130. Vamos ler aqui. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Diz o texto. Também acrescenta diferente agora. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. A luz sempre expulsa a escuridão. Se você estiver sem luz em um caminho à noite, é fácil se perder. Não será difícil tropeçar e cair em um desfiladeiro profundo sem iluminação. Uma lanterna forte faz toda a diferença. A palavra de Deus ilumina o caminho dos seguidores de Cristo. Ele nos guia para o lar, diz luz do mundo, que nos dá claridade por sua palavra. Está escrito no João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12, como diz o texto: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O texto está aqui, lendo para vocês. Quando repartirmos a palavra de Deus com os outros, ela dissipa as trevas com as quais Satanás havia envolvido com a vida deles, ilumina seu caminho para o reino de Deus. Minha esposa e eu moramos a um pouco mais de 1 quilômetro da igreja adventista que frequentamos. Muitas vezes, após os cultos noturnos, voltamos para casa caminhando. Nossa jornada para casa nos conduz por um caminho cheio de árvores. Em meio de um bosque sem iluminação, já houve ocasiões em que passamos por esse caminho quase em que escuridão total, e é difícil permanecer na trilha ao rumo certo. Ao encontrar o rumo certo, aprendemos por experiência própria que ter uma lanterna que faz toda a diferença. Com iluminação e a caminhada para casa é bem agradável. Sem luz, tateamos em meio das trevas. Jesus anseia por nos levar para lá, e por isso ele nos deu sua palavra como lâmpada para iluminar o caminho. Está escrito Jeremias capítulo 23, versículo 29. Assim como diz o texto, vou falar para vocês sobre Jeremias. Procura aqui, Jeremias capítulo 23, versículo 29, como diz o texto: não é a minha palavra com fogo, que diz o Senhor, como um martelo que esmiuça e empenha. E a palavra de Deus é comparada tanto ao fogo quanto ao martelo. É assemelhada ao fogo porque, como consome, quando lemos a palavra de Deus, seu fogo queima dentro de nós, consumindo o erro. O processo de refinamento nem sempre é agradável, mas é necessário para remover as impurezas de nosso caráter. Para a palavra de Deus também é um martelo. O martelo é a palavra de Deus que quebra os corações endurecidos em pedacinhos. Pense nas mudanças drásticas que acontecerão nas vidas endemoniados, do centurião romano, do ladrão da luz, de tantos outros do Novo Testamento. E a palavra de Deus golpeou o seu coração endurecido até se quebrarem diante do martelo do amor. Um dos símbolos mais comuns das Escrituras se compara à Bíblia, que é uma semente. Está escrito em Lucas capítulo 8, versículo 11.
Lucas capítulo 8, versículo 11, está escrito aqui. Esta pois, parábola é a semente e a palavra de Deus. Como diz o nosso texto, vou ler para vocês. Jesus declara: a semente é a palavra de Deus. Existe uma vida minúscula em semente. Quando a palavra de Deus é uma plantada no solo da mente, produz uma colheita abundante de vida. Jesus usou o símbolo da semente com a frequência para descrever o crescimento do seu reino. A palavra de Deus é espalhada como semente pelo mundo, produzirá colheita fértil. Jesus expande esse tema em suas parábolas agrícolas. Está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 26 e 27. Em Marcos capítulo 4, versículo 26 e 27, como diz o texto que eu li para vocês, ele dizia: o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite, ou se de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo o que ele como. Vocês acabam de ler? Vamos ler diferente para vocês. O reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A palavra de Deus pode parecer que está enterrada em algum lugar da mente. Pode parecer coberta debaixo do solo do pecado, mas se for cuidada, brotará em nova vida e mudará radicalmente nossas atitudes, nossas conversas e nossos estilos de vida. A semente da vida, podemos não ver a semente crescer, mas ela se desenvolve no nosso coração para produzir resultados vivificadores. A Bíblia também usa o termo pão para descrever a palavra de Deus. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 35. João capítulo 6, versículo 35, como diz o texto. E Jesus disse-me: eu sou o pão da vida, que aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca será sede. Olha para vocês. Maravilha. Acrescentou, como diz o texto que eu vou falar diferente, acrescentou, eu sou o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Porém, diferente, acrescentou: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Também está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus 4, capítulo 4, versículo 4, como diz o texto. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ao invés de ler esse texto, o pão era esteio básico da vida em todo o mundo antigo. É um alimento presente em todas as culturas. É um dos itens fundamentais da alimentação. Uma pessoa é capaz de sobreviver por muito tempo somente pão e água. É só usar a ilustração do pão. E Jesus declara que ele é essencial para a vida. É seu conhecido sermão sobre o pão da vida. Que Jesus declarou em João capítulo 6, versículo 54. Vou ler para vocês. João capítulo 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá vida eterna, e ressuscitarei no último dia. Está escrito para vocês. Vamos ler diferente do João capítulo 6, versículo 54. E disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Parece uma declaração muito estranha. Aqui Jesus poderia estar se referindo, ficar claro que ele não estava falando sobre comer a sua carne e beber seu sangue no sentido literal. Quando nos banqueteamos com sua palavra, seus ensinos se tornam parte de nossa vida. Foi isso que Jeremias quis dizer quando declarou com alegria: achadas
com alegria em Jeremias capítulo 15, versículo 16. Jeremias capítulo 15, versículo 16, como diz o texto que eu vou ter que ler para vocês. Achando-se as tuas palavras, logo que eu as comi, a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Agora vamos ler aqui para vocês. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Mas um diferente, achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras encherão o meu coração de jubiló e de alegria por ter chamado, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Antes de pronunciar essas palavras, havia alimentado fisicamente mais de 5.000 pessoas. Assim como a boa fatia de pão integral, a palavra de Deus satisfaz a nossa fome oculta. Você já observou que os produtos refinados não satisfazem nem preencher o estômago? A palavra de Deus é um sustento da vida. Nutre o coração e, claro, as escrituras são como um gole refrescante de água pura. Satisfazem por completo, não existe nada não tão recompensador. Quando descobri a verdade sobre Jesus, em cada ensino da Bíblia, quando descobrimos essas verdades maravilhosas sobre Jesus, somos abençoados sem medida. Palavra indestrutível. Há séculos, os inimigos da Bíblia tentam destruir a sua credibilidade. O objetivo deles é usar argumentos supostamente sofisticados para desconstruir a fé da palavra de Deus. Apesar de todas as tentativas, a Bíblia continua a ser um livro mais vendido de todos os tempos. Estima-se de que a cada ano 100 milhões de exemplares sejam vendidos ou doados. Mais de 5 bilhões de exemplares da Bíblia já foram publicados em centenas de idiomas. O filósofo francês Voltaire, nascido em 1694, em um crítico ferrenho do cristianismo, ele acreditava que a Bíblia estava cheia de absurdos e que a sociedade vivia no crepúsculo do cristianismo. Ele deixou inúmeras cartas e 200 livros, parte que significativa que seus escritos representavam aqueles ferozes à fé cristã, e a Bíblia conta-se de que, perto do fim de sua vida, Voltaire declarou que seus escritos tomariam o lugar da Bíblia. Também acreditava que em que seus escritos tomariam o lugar da Bíblia. Também acreditava que em 100 anos as escrituras seriam uma relíquia do passado, prestes a ser esquecida. 25 anos após a sua morte, dia 30 de maio de 1778, porém, os prelos que haviam publicado as obras dele eram usados para imprimir bíblias. E há outro aspecto interessante dessa história. O doutor em filosofia e teologia Daniel Merritt fez uma pesquisa detalhada sobre Voltaire e conta que em Tronchin, em que atuou como presidente da Sociedade Bíblica de Genebra de 1834 e 1839. Morou numa antiga casa de Voltaire e impressas no mesmo prelo que no passado imprimam os livros de Voltaire. As Bíblias eram armazenadas na própria casa, que antes pertencerá ao filósofos. Menos de 100 anos de sua morte de Voltaire, sua casa foi ocupada pelo presidente da Sociedade Bíblica de Genebra. Que reviravolta extraordinária! Isso nos lembra a declaração de Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 35. Mateus, capítulo 24, versículo 35 diz o texto: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras
não há aonde passar. Vamos ler mais diferente? Mateus capítulo 24, versículo 35 diz o texto. Vai ser diferente. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O profeta Isaías escreveu em capítulo 40, versículo 8. Para vocês. Isaías capítulo 40, versículo 8, diz o texto. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Vou ler para vocês. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz diferente. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece sempre. A Bíblia já foi difamada, criticada, ridicularizada, rasgada e queimada, porém permanece isso testemunha de sua autoria divina. Ela fala de graça e misericórdia, perdão e a vida nova e a cada geração. Agora vamos ler para vocês, para terminar, vidas transformadas. O maior testemunho da inspiração da Bíblia é a sua habilidade, pelo poder do Espírito Santo, de transformar vidas por completo. Permita-me compartilhar com você a história de Shem. Como ateu, ele acreditava que os cristãos não passavam de camponeses ignorantes, incultos sem opção própria. Certo dia, em 1992, Shem voltou para casa de férias após período de serviço militar e descobriu que a sua esposa havia se tornado adventista do sétimo dia entre 1991 e 1993. Houve um reavivamento provocado pelo Espírito Santo no nordeste da China. Em uma cidade foram batizadas entre 2.000 a 3.000 pessoas por ano. Quando Shem ficou sabendo que sua mulher era cristã e acreditava na Bíblia, ficou furioso. Sua ira transbordou, lutou com ela e ameaçou e intimidou. Então, a esposa contraiu uma infecção grave no olho e precisou fazer uma cirurgia. Ele ficou assentado ao lado dela no leito do hospital por horas todos os dias. Quando começou a se recuperar, passou a ler a Bíblia com o olho bom cobrindo o outro. O médico sugeriu que ela se repousasse os dois olhos, mas a mulher sentia que precisava da força da palavra de Deus. Desesperado, o marido disse: "Já é horrível ter uma esposa cristã. Não quero que você cega também. Pode me dar esse livro aqui que eu leio para você." Ela pediu a ele que lesse Jó, mas quando mais lia, mais interessado ficou pasmo com a fé que Jó demonstrou e não conseguia entender como alguém que passou tantas dificuldades e enfrentou provas tão intensas era capaz de confiar em Deus. Quando chegava ao fim do livro de Jó, ficou ainda mais surpreso ao descobrir que Deus havia transformado a tragédia de Jó em triunfo. O Senhor restaurou a sorte de Jó. Quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. O Senhor abençoou o último estado de Jó primeiro. Está escrito em Jó capítulo 42, versículo 10 e 12. Vamos ler aqui Jó capítulo 42, versículo 10, como diz o texto. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. E assim abençoou ao Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Shem continuou a ler a Bíblia. Em seguida, quando a esposa saía do quarto para fazer os tratamentos, não conseguindo mais resistir, mas lá no quarto do hospital, rendeu o chamado do Cristo. Hoje ele é pastor, prega a palavra de Deus com o poder e aprecia a Bíblia.
que um dia desprezou as verdades transformadoras da palavra de Deus, fizeram toda a diferença na vida de Shem. A Bíblia fala de as pessoas de todas as culturas, origens e línguas oferecem esperança em tempos de turbulentos. Ao qualquer um que a lê, o convite do céu para que você leia a palavra de Deus. Permita que a beleza das Escrituras inunde sua alma, encontre um lugar tranquilo e deixe seu espírito mover em sua vida. Sinto de maneira renovada o poder da palavra de Deus. Ela transformou a vida de Shem e pode mudar sua vida. Assim que terminamos esse vídeo por aqui, não temos mais tempo. Podemos encerrar o vídeo por aqui para vocês. Espero de coração que tenham gostado. Para quem não é inscrito, já se inscreve e ativa um likezinho maroto. Para quem não é inscrito, já se inscreve. Um forte abraço a todos e até a próxima.